eu vou mais no fake, porque como o artista, eu sou artista, né? E o artista, ele, através da mentira, ele conta verdades, né? Então, eu acho que a mentira, ela é bem-vinda. Então, eu acho que eu devo ser uma mentira. É bem isso. A Toshi Kobayashi, ela foi uma mestra do balé, né, para mim e tal, e eu tinha na época que eu fui aluno dela, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E eu tive a sorte de conhecê-la e de tê-la como a minha professora, e o desprazer também, né? Porque ela me maltratou muito, sabe? Eu fazer aula de dança com ela, de balé com ela, era a cada aula você colecionava, você colocava na sua prateleira pessoal, física, psicológica, um, uma lesão, né? E muito, o que eu quero dizer com isso? Muito exigente e de uma maneira um tanto quanto antiga, né? Já hoje é totalmente ultrapassado esse tipo de ensinamento, de dança, de balé e tal. Mas naquela época era assim, eu me lembro que eu fazia o aquecimento do balé dela durava mais ou menos uns 25 minutos. E quando acabava o aquecimento, eu já estava completamente arrebentado. Então, quando eu ia para a aula, eu já estava já de quatro, né? E aí tinha essa coisa que ela falava, né? Eu sempre muito esforçado, então eu estava sempre lá. E aí ela me falava muito isso, essa coisa, Borelli, o bailarino não basta só ser bonito, entendeu? Se o bailarino for burro, ele não vai a lugar nenhum, né? E falava isso na aula, tinha umas 30 pessoas, né? Então, você imagina o, o bullying, né, que eu passava. Mas foi uma pessoa incrível, assim, maravilhosa. Mas nesse estilo, né? Nesse estilo, bem rude, né? Eu acho que porque eu não tinha o estilo, talvez, o jeito, a maneira do balé da cidade de São Paulo, deles dançarem. Então, e aquilo me incomodava demais também eu estar lá, tendo que fazer aquelas coisas, sabe? Me incomodava demais, porque eu era um funcionário e eu tinha que fazer porque eu era pago para fazer aquilo, né? Então eu vivia pelos cantos de cara feia, de cara virada para lá e para cá, tal, né? É, e, e, e aí a direção foi percebendo isso, né? Eu sentia eu sentia um desgosto muito grande, sabe? Sempre quando eu ia para lá, porque eu já tinha, na época, eu não sabia bem o que era aquilo, eu não queria dançar aquilo que eu estava dançando, sabe? É isso que acontecia. Então, os criadores, as criadoras iam para lá, tal, e eu ficava olhando aquilo assim, porra, eu queria dançar outra coisa, eu queria, sabe, eu não gosto disso que eu estou fazendo. E aquilo foi me acabrunhando, né? E eu fui ficando um cara bastante
bastante sorrateiro no balé da cidade. Aí entrou um diretor lá, um tal de Rui Fontana Lopes, ele percebeu, né? E teve a, a feliz ideia de falar: esse cara aí não vai dar certo, porque ele vai estar sempre com a cara emburrada, né? Cara feia aqui, e ele pode convencer as outras pessoas também, criar problemas aqui, né? Então ele falou: Sandro, valeu, você não tem o estilo. Ele falou exatamente assim para mim: você não tem o estilo daqui do nosso grupo, e a partir da semana que vem eu não vou mais contar com você. Eu falei: beleza, valeu. Você ainda vai ouvir falar de mim. Olha a prepotência do cara. Minha, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Você, você vai ficando mais esperto, né? Eu nem acho que seria sabedoria essa palavra, no meu caso, né? Você vai ficando mais esperto, vai percebendo como a vida é tocada, a realidade, né, da vida, da existência, e você vai se moldando, tá? Eu acho que é isso. Rafael, eu não tenho muita. é, é, as- a minha trajetória, ela tem sido construída, né, muito intuitivamente, cara, sabe? Eu não tenho grandes. é, eu sou um cara de muita sorte também. Isso eu tenho que dizer. Porque sempre eu apareci no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, sabe? Sempre assim, e tem sido assim, é impressionante, né? Então eu acho até que Zeus anda cuidando de mim, porque sempre aparece um negócio que me salva, sabe? Eu não sei se eu vou mais ou menos, eu não tenho muita certeza do que eu vou te falar, tá? Mas talvez, pelo fato de eu ser oriundo de uma classe média lá, operária lá do ABC, sabe? Classe média baixa, não tão baixa, sabe? Mas uma classe média abaixo de C, né? E meu pai operário, trabalhava na refinaria lá de Mauá, tal. Então eu cresci nesse ambiente. O jeito que a dança chegou para mim, pelo fato desse meu histórico de vida, chegou de uma maneira talvez diferente, né? E me fez também encarar a dança como uma manifestação minha que eu precisava. Eu precisava, não sei por quê, dançar. Você quer saber? Olha só o que me movimentou, tal possa ter me movimentado para entrar nesse meio da dança, foi porque eu queria ser famoso, sabe? Eu era adolescente, talvez eu sempre tive uma família muito ausente, né? Mas que para mim foi importante isso. E talvez num certo momento, lá dos meus 16 anos, 15 anos, eu me senti um pouco sozinho, meio assim tal. Eu encanei que eu queria ser famoso, né? E ser famoso para mim naquela época, eu acho que eu via novela, eu queria ser ator de teatro, entendeu? E aí eu fui fazer escola de teatro, sabe? E aí eu via que não conseguia decorar nada, eu era um ridículo, né? Daí eu tinha essa coisa do corpo muito forte, né, tal. Aí eu até escrevi lá naquele texto. A minha irmã, a Solange, ela chega com revista de balé em casa. Eu olho a revista de balé e falei: porra, eu quero ter o corpo desse cara aí, né? Desse bailarino russo, fortão, bonitão, tal.
Então, mas isso acabou, para mim, eu acho, sendo importante, porque me fez olhar a dança também de uma maneira de poder me expressar, de poder desabafar, de poder, sabe? E também e ver a dança como uma profissão também, sabe? Então, eu nunca tive, esses anos todos, eu nunca me deslumbrei com a dança. Eu acho que a dança é uma manifestação artística poderosíssima, tal, 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 mas eu tenho dúvidas de quem faz essa dança. Grande parte de quem faz essa dança e tal não compreende a dança, sabe? Como ela deveria ser compreendida. Eu também não compreendo, tá? Não estou dizendo que eu compreendo, não. Né? Então, existe aí muitas questões que a gente não toca nesse assunto. Tanto é que outro dia eu falei para você, por conta da dança, hoje em dia ela me deu muito conhecimento, foi por conta da dança eu deixei de ser um ignorante. Né? Idiota eu sei que eu sou, mas um idiota ignorante, fascista, babaca, tal, isso eu não sou. Mas e foi graças à dança, não foi graças à escola. Né? Eu já estou estendendo demais aqui. Mas, enfim, é isso. Não tem como. Eu acho que a dança não consegue, não. A dança, o que pode acontecer é a dança, através da dança, você perceber que você é um ressentido, que você é um trouxa, que você é um babaca. Então, ela tem esse poder, né? Porque é muito conhecimento, né? A arte, né? A arte do corpo é uma coisa absurda, né? Uma vida só não é suficiente para a gente entender realmente o que significa isso, né? E o ressentimento, ele, eu acho que o ressentimento também, a pessoa, possivelmente eu deva ser ressentido. Tanto é, por exemplo, eu quero, se dependesse de mim, né, se eu tivesse poder, né, mesmo, sabe? Eu faria hoje, ó, então eu sou ressentido, sim, ó. Eu colocaria como chama aquele negócio que corta a cabeça das pessoas? É, esqueci o nome daquilo. Uma Guilhotina. guilhotina nas principais capitais do país, né? Se eu fosse tipo Stalin, sabe? Eu ia mandar cortar a cabeça de vários bolsonaristas, praça pública. Então eu sou ressentido. Mas o que eu quero dizer com isso é que o ressentimento ele é uma ferramenta criativa também, sabe? Quem é artista? Porque o artista que não é ressentido, o artista que acredita na bondade das pessoas, o artista que é uma pessoa boa, o artista que é uma pessoa honesta, ele não vai ser artista. Ele vai ser sei lá o quê, né? Então eu acredito que o artista ele tem que chafurdar, ele tem que transitar nesses lugares, sabe? E o ressentimento é o artista tem que ser ressentido, porque senão ele não vai conseguir criar porra nenhuma. Ah, não, né, cara? Eu acho que uma coisa vai alimenta a outra, pode alimentar a outra, né? Eu acho que está me alimentando muito. Aí eu não sei se o meu orientador concorda comigo, né? Mas eu acho que isso tem me alimentado, sabe? É, unir essas coisas e poder desabafar também de uma outra maneira, sabe? De um jeito mais acadêmico as minhas neuroses, as minhas vontades, as minhas representações, né? Como disse o Schopenhauer, né? Eu acho que tá me ajudando bastante as duas coisas. Eu acho.
Uhum.